Então, muito bem, como sempre, tentando ser breve, tentando ser útil, tentando ser prático, tentando ser inteligente. Então, às vezes aqui eu penso com meus botões, de onde vem essa maldita mania desses artistas, esses artistas de fama internacional se engajarem em movimentos do tipo ideológico, revolucionário, político, né? A favor disso, a favor daquilo, a favor das feministas, do LGBT, né? Contra o Trump, né? Contra Israel, né? É a favor do comunismo, é a favor da Palestina, né? É o casamento gay, é a favor das drogas, mas o que é isso, meu? Que solução essa gente tem para o mundo? Vamos pegar aqui Roger Waters, né? No caso aqui é o que eu quero me referir especificamente. Vamos pensar assim, Roger Waters tem feito já há uns 2 anos em seus shows uma verdadeira campanha anti-Trump, né? E diga-se de passagem, é uma campanha bastante vulgar, né? Eu sinceramente li vários artigos ali sobre as manifestações dele e eu não vejo inteligência nessa expressão dele. Recentemente, num show na Escócia, ele fez surgir lá na tela do show, no telão, uma frase que dizia: Trump é um escroto, né? Lá na Escócia a expressão é ballbag, né? Então quer dizer assim, é muito fácil chamar o Trump de escroto estando lá do outro lado, lá em outro continente, né? Sem precisar encará-lo de frente a frente. Não seria melhor, não seria, se o Roger Waters realmente tem algum interesse em oferecer uma solução que seja objetiva, ou que ele queira, vamos dizer assim, explicitar para o mundo que uma política ela é desastrosa e é perigosa, então por que ele, sendo o próprio Roger Waters, sendo uma pessoa influente, uma pessoa mundialmente famosa e uma pessoa que também dispõe de uma certa fortuna, porque ele é um sujeito milionário, por que ele, eu acredito que ele não teria muitos problemas em conseguir um espaço na agenda de Donald Trump e os dois estabelecerem um diálogo ao vivo. Não seria interessante isso? Vamos ver quem é quem. Vamos ver quem realmente está compreendendo, quem está sabendo das coisas. Por que o Roger Waters não faz isso? É muito fácil soltar esses slogans vulgares e estúpidos, né? E de longe ainda, né? Não é capaz de encarar o sujeito ali na frente. Há uns 2 anos ele vem fazendo isso. Num show lá na Califórnia, acho que naquele festival Desert Trip, o slogan já não eram tão, vamos dizer assim, insolentes, né? Dizia que Trump is a pig, né? Está usando lá a famosa cena do porco do álbum Animals, né? Então, toda uma campanha anti-Trump e outros artistas, outras lendas vivas do rock participaram desse festival. Tá lá o Paul McCartney, Peter Townsend, né? Muitas vezes outros se engajam nisso. O Ozzy Osbourne, Alice Cooper, né? Que todos são artistas que eu admiro, porque são pessoas muito talentosas. Mas são pessoas muito talentosas e criativas num determinado ramo. Agora eu quero saber de todos esses artistas que se opõem ao Trump, por exemplo. Que, aliás, fazendo um adendo aqui, nenhum deles se opôs a Barack Obama, mas ao Trump, né? Mas quanto tempo esses artistas eles têm para se debruçar sobre o que é realmente política, né? O que é fazer política, o que é lidar com esses problemas aí da atualidade, seja nos Estados Unidos, seja no mundo, em termos de liderança política, né? O que é teoria do Estado, qual seria o melhor estado ideal, quais seriam as melhores providências a se tomar diante dessa situação. Quanto tempo esses artistas têm para ficar debruçados sobre esses assuntos que são de extrema seriedade? Nenhum, eles não fazem isso nunca. Né? O máximo que o Roger Waters deve ter aprendido sobre teoria política é para se expressar nas letras de música. Another Break the Wall, por exemplo. Aliás, Another Break the Wall fala mais da sua infância nas escolas, mas o conceito do álbum The Wall é todo um conceito político, mas se você traduzir as letras ali, você vê que
aquilo não vai além de uma impressão que ele tem e que se limita a os moldes de uma estrutura musical específica ali, né? Ou seja, ele é muito mais um produto de cultura que é feito para vender, que é feito para agradar um determinado público e passar uma visão de mundo ali que é muito limitada, mas que serve ali para os moldes daquela cultura ali em questão, né? Ou seja, não tem nada de sério. Ele pode até inspirar. Eu confesso que muitas das minhas motivações para me tornar um estudante, seja de religião, filosofia, literatura, história, psicologia, vieram da minha relação com o rock and roll, com o heavy metal. Isso ajudou. Eu não tendo uma referência anterior, né, na família que me instruísse diretamente na vida de erudição, a minha relação com o rock, né, ali com o heavy metal, acabou por me despertar esse interesse, né, sobretudo pelas temáticas das letras. Mas foi além. Eu não passei a fazer do rock and roll e do heavy metal uma fonte de conhecimento. Eles foram um meio por onde algumas impressões, né, se despertaram em mim e que me levaram adiante, me moveram, né, me motivaram a ir adiante, a ir além, a buscar o conhecimento de fato. Mas muita inspiração surgiu dali, né? Claro, tudo tem o seu sentido, tudo tem uma função. Mas qual a solução que o Roger Waters tem para o problema entre Palestina e Israel? Ele não tem nenhum, né? Quem está lá tendo que lidar com esse problema todo dia é o Donald Trump. E olha que não sei basicamente nada do Donald. Eu li até hoje 6 artigos sobre ele, ou seja, eu sei basicamente nada, né? E não estou querendo dizer que o Donald Trump esteja isento de críticas. Só que a gente tem que estudar. Agora, se o cara vai lá, Roger Waters, que é um artista conceituado, famoso, chega lá e começa a soltar esses slogans no show e fazer uma campanha anti-Trump e todo mundo endossa, todos os fãs começam a endossar essa ideia, sem ter a menor ideia do que é realmente a política de Donald Trump ou do que realmente está acontecendo ali, né? Realmente não dá. É que eu saiba, ali se existe algum protesto válido que possa ser expresso por meio do rock and roll ou do heavy metal, bom, esses protestos eles vão deixar uma impressão, eles vão poder despertar algo que, no meu entender, deve ser a busca pelo conhecimento e não o desejo de engajar-se em determinado grupo ideológico, né? Por exemplo, eu escutando muito a banda death metal, que é o Brujeria, eu passei a me interessar por estudar religião, que justamente é uma banda que não faz bem uma apologia ao satanismo, mas é uma banda que, vamos dizer assim, coloca como a questão ali do tráfico de drogas, prostituição, corrupção de menores, enriquecimento ilícito, assassinato, tudo isso está atrelado a um fio condutor comum, que é o satanismo. Então eles estão perfeitamente coerentes, né? Tráfico e uso de drogas, prostituição, enriquecimento ilícito, corrupção de menores, assassinato, tudo isso só pode estar ligado ao satanismo, ao mal, e não ao cristianismo. Ou seja, eles são totalmente opostos ao cristianismo, mas eles são tão coerentemente opostos ao cristianismo que isso me despertou o interesse então vamos saber por que isso, por que eles são contra. Eles não podem ser contra alguma coisa que não existe. Como eu era muito novo, e eu não tinha muita noção mesmo do que era a religião, não entendia, então ali foi uma espécie de... ele acionou um mecanismo, né, que me fez buscar um interesse por conhecer, né, por aprender religião, por exemplo. É um meio, não estou dizendo que necessariamente tem que ser assim, mas comigo se deu desta forma. E muitos outros exemplos eu posso tirar da minha relação com o rock, a respeito do interesse por buscar conhecimento. Mas ir além disso, né? Não se trata de idolatrar bandas e artistas de rock como se eles fossem os detentores do conhecimento, mas eles podem despertar um interesse por conhecer mais, a partir das impressões e experiências deles.
né? Então, Roger Waters pode ser, em muitos momentos, ele pode se expressar de uma maneira muito inteligente. Mas essa campanha anti-Trump aí é estúpida, é ridícula, é coisa de moleque. Ficar colocando slogan no show tipo Trump é um escroto, pra mim é coisa de moleque. E isso que o homem, né, o Roger Waters tem quase 80 anos. Né? Então que protesto inteligente é esse? Qual é a solução? Qual é a alternativa à política de Trump? Ele não enuncia. Da mesma maneira, Paul McCartney, um dos grandes compositores aí do século XX, em termos de música popular, de rock, né, recentemente estava ali participando de um movimento contra as armas nos Estados Unidos, lá no Central Park. E ele aproveitou a ocasião para dizer, meu amigo John Lennon foi assassinado aqui. Quer dizer, está usando a morte do seu amigo para fazer propaganda ideológica. Isto para mim é canalice. Sir Paul McCartney pode ser um excelente músico, mas como ideólogo não vale nada. É uma boa bosta. Então essa gente, os artistas, eles devem saber o seu lugar, né? É saber se colocar no seu devido lugar. Como artistas, vocês vão expressar qualquer coisa que eles queiram expressar que se refira à política, à religião, né? Ou à ciência, ou à história, vai ser muito mais uma impressão muito mais subjetiva. Por quê? Porque eles não são profissionais nisso, né? Eles são músicos, são pessoas que estão ligadas a uma criatividade que está mais atrelada ao ramo do entretenimento. A maior parte dos dias, das horas dos dias dele está dedicada a isso. Então é claro que eu não vou ouvir eles. Assim, eu não vou dar atenção a essas propostas que eles colocam, a esses protestos, né? Por quê? Porque isso não passa de mera impressões subjetivas, que estão sendo, vamos dizer assim, promovidas como se fosse um protesto válido e legítimo. E não é assim, né? Claro, eu também não estou aqui querendo dizer esse bando de Olavé, não estou aqui falando do professor Olavo de Carvalho. O professor Olavo de Carvalho sabe muito bem fazer a devida crítica às coisas, né, sem condená-las na sua totalidade. Por exemplo, quando o professor Olavo se manifestou a respeito do caso Santander, da exposição Santander, ele deixou bem claro sobre as expressões artísticas. Uma coisa é a forma da expressão artística, outra coisa é o seu conteúdo fático, né? E isso também se aplica ao rock and roll. Você vai ter muita coisa boa ali, né? Os artistas com grandes capacidades melódicas, mas muitas vezes acabam, né, inserindo ali no seio da sua criatividade uma porção de mensagens ideológicas e mensagens que precisam ser devidamente compreendidas e desprezadas, né? Então é saber reconhecer prós e contras e colocar as coisas no seu devido lugar, né? Eu acho assim, para entender, então aqui o que eu não gosto são os olavetes, né? Esse pessoal que não compreende o que o professor Olavo fala e que muitas vezes, papagaiando o professor Olavo, acabam desmoralizando ele. Eles não ajudam em nada, né? Eles só chegam aqui para dizer que o rock and roll é uma merda mesmo. Até recentemente acho que é o Conde Lopeu, o nome dele é Leonardo, né? Então, ele é um cara muito inteligente, muito competente, mas ele fez umas críticas ali ao rock que eu discordo. Inclusive eu fui lá e conversei com ele a respeito. Em que ele disse que, porque se hoje em dia o tráfico de drogas aumentou, se as drogas estão aí destruindo a família, a sociedade, é por causa desses roqueirinhos de merda dos anos 60. Não, eu falei, você está enganado. Falei para ele, você acha que mesmo que o rock and roll não existisse, não tivesse surgido ali entre os anos 50, 60 e 70, você acha que as drogas não seriam disseminadas por algum outro canal? Que eu saiba, rock and roll não é sinônimo de tráfico de drogas nem de uso de drogas, né? A música rock and roll ali ao longo da década de 60 foi cooptada para a ideologia a favor de drogas, sobretudo por aquele líder que é o Timothy Leary, que era um grande estudioso lá de Harvard e que decidiu fazer dos hippies, né, verdadeiras cobaias, né,
transformou ali os hippies num verdadeiro, o movimento hippie num verdadeiro laboratório, né? Ratinhos de laboratório para, vamos dizer assim, promover as suas experiências lisérgicas, né? Então é claro que aquele cara é um porco, é um desgraçado, é um cara que só promoveu, esse ali sim promoveu a destruição. Só que muitos artistas, na sua ingenuidade, acabaram se engajando nisso. O próprio John Lennon já esteve com o Timothy Leary. E é claro que o John Lennon errou. Aquela coisa, pô, John Lennon é um grande músico. Só que ideologicamente o John Lennon era totalmente estúpido. Eu não acredito que o John Lennon fosse esperto. O John Lennon foi muito esperto quando lançou Imagine, né? Que ele ganhou muito dinheiro com aquilo e não viveu nada daquilo que ele diz na Imagine. Inclusive, a primeira pessoa que me vacinou contra a mensagem de Imagine foi meu pai, que infelizmente é um simpatizante comunista, mas meu pai sempre disse para nunca dar atenção ao que John Lennon fala na Imagine, porque é uma letra perigosa mesmo. Mas ainda assim, isso não invalida o John Lennon como um músico, uma pessoa com uma vocação para ser músico. O conteúdo fático de muitas letras do John Lennon é ruim, é perigoso e deve ser compreendido e desprezado. No meu entender, ainda há mais letras do John Lennon que são muito mais perigosas do que a Imagine. Você tem o Working Class Hero, você tem a Power to the People, você tem a música God, né? A música God, você tem ali, o cara está num estado de depressão terrível, né? A música é bonita, é uma melodia bonita e triste, mas a letra, ela é totalmente assim, é uma coisa, não é uma coisa utópica, é uma coisa totalmente ilusória. Quer dizer, eu não acredito em nada, só acredito em mim mesmo, né? Aquela coisa meio solipsista, né? Como assim? Eu só acredito em mim mesmo, o resto não existe, o resto é tudo falso? Quer dizer, o cara está num estado de espírito depressivo terrível ali, né? E é claro que isso passou, né? Aquilo não expressa a realidade, entendeu? Mas a capacidade melódica do John Lennon está lá, como um bom artista. Claro, não se trata de querer elevar John Lennon a Johann Sebastian Bach, mas também, por favor, não vamos rebaixar John Lennon a funk de favela, nem Roger Waters, já disse, são grandes artistas, mas não estão preparados para lidar com os problemas do mundo e nem para emitir qualquer solução para os problemas do mundo. Quem estão fazendo são os grandes líderes aí, seja na política, seja na vida intelectual e em outras áreas que o valham. E para entender mais essa questão da música, eu recomendaria aí o pessoal também ler, além do professor Olavo de Carvalho, ler o Lobão, né? Que a despeito de todos esses olavetes idiotas, o rock and roll é uma merda, um dos grandes amigos e colaboradores do professor Olavo foi um roqueiro, que é o Lobão. E se tem uma pessoa que pode conversar, falar sobre música aqui no Brasil, é o Lobão, né? E você também, o Roger Scruton. Acho que se tem um filósofo na atualidade capacitado para falar de música é o Roger Scruton. E olha que o Roger Scruton sabe reconhecer méritos e deméritos. E ele tece diversos elogios aos Beatles e também reconhece problemas. Mas ali estamos tratando de um grande filósofo, né? Um filósofo no nível do professor Olavo de Carvalho, né? Então é claro que não é por sermos fãs, cultores de rock and roll e de heavy metal que nós devemos obrigatoriamente endossar tudo que essa gente fala. Muito pelo contrário, né? Por exemplo, eu vivo criticando aqui aquele Varg Vikernes, que é um dos expoentes aí do movimento black metal, que no meu entender é um cara que tem muito talento para compor, mas é um cara que quando abre a boca para falar de política, religião, cultura, só fala merda. É um provinciano, né, querendo, como diria o professor Olavo de Carvalho, querendo colocar todo mundo na camisa de força da visão de mundo dele, né? Então é claro que não dá. Os artistas, eles podem oferecer alguma inspiração, uma visão de mundo que possa ser confrontada por aí, mas não imposta. Não se deve fazer uma campanha contra uma política em prol de alguma coisa. Não, eles estão ali para expressar as suas impressões subjetivas, em primeiríssimo lugar, né?
e expressar a sua criatividade em termos de música, por exemplo, né? Hoje mesmo eu estava trabalhando e estava ouvindo o álbum Animals, do Pink Floyd, e ali você tem toda uma estética musical que, no meu entender, é muito bonita, e que eu acho ela boa para a criatividade, né? O CD ali, o álbum, o vinil, é um produto de cultura. Então você tem a chance, exatamente como se você pegasse num livro, você tem a chance de pegar o álbum, compreender o conteúdo fático das mensagens e compreender a forma da expressão musical, né? Da engenharia ali do som, né? E você pode se relacionar com esse produto de cultura também, percebendo o que ele tem para oferecer de bom e o que ele tem de ruim, né? O que ele tem de falho, né? O que ele tem de ideologicamente comprometido, mas o que ele tem também de bom, de belo. É assim que tem que ver. Agora, se você vai num show do Roger Waters e o cara fica jogando aquele slogan toda hora, Trump é isso, Trump é aquilo, a intenção disso aí é fazer a cabeça da juventude, e isso está totalmente errado. E isso, no meu entender, é uma atitude muito irresponsável para uma pessoa que tem essa fama e essa influência social. Então, isso é irresponsabilidade, né? E isso, para mim, não vale nada, né? Agora, não quer dizer que a gente não vai saber apreciar o artista naquilo que ele realmente sabe fazer e criticá-lo naquilo onde ele está abusando da boa vontade, né, do seu público e, né, querendo se colocar acima da verdade. Era mais ou menos isso.